Amém. Amém. Ainda de pé, eu quero convidar você a ler a palavra de Deus, que é o texto básico, Romanos capítulo 12. Se você tem sua Bíblia, ou de papel, ou eletrônica, Romanos aí no seu celular, você pode abrir a sua Bíblia, Romanos 12, de 1 a 2, dois versículos que são tremendos. Esses versos falam de um clamor de um apóstolo, um clamor de um homem de Deus que olha para a igreja e ele vê a necessidade de transformação de vida. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém? Você pode se assentar. É interessante porque quando a gente fala sobre esse tema metanoia, é um tema que ele não traz muito ibope. Esse tema não traz muito ibope porque não é um tema atrativo naquilo que a nossa carne, que a nossa alma quer. Mas é um tema pertinente no momento tão atual que estamos vivendo. É muito importante você, e eu sei que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que acompanha o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo, as mudanças que estão acontecendo, as tendências que estão chegando, os modismos que estão invadindo as escolas, invadindo as casas. Eu sei que você é inteligente ao ponto de você estar sabendo o que está acontecendo, e a impressão que se tem é que as coisas estão indo numa velocidade tão grande que alguns de nós paramos e pensamos: aonde vai parar este mundo? Alguns que podem até pensar assim: o mundo está de cabeça para baixo. Todos os valores de Deus parece que estão sendo totalmente invertidos. E eu disse pela manhã, aqui no culto pela manhã, que a igreja sempre marchou na contramão do mundo, sempre. Mas mais do que nunca nos dias de hoje, a igreja ela tem que se posicionar. Não dá mais para ser mais ou menos crente, mais ou menos filho de crente. Não basta ser mais ou menos evangélico, mais ou menos gospel. É um tempo de posicionamento. Eu tenho que me posicionar, a igreja tem que se posicionar. Passou o tempo de falarmos que todo mundo faz, então eu também faço. Todo mundo fala e eu também falo. Todo mundo ouve, eu também ouço. Todo mundo pratica e eu pratico. Passou esse tempo. E eu particularmente entendo que Deus está permitindo, na sua vontade permissiva, Ele está atuando para que haja em mim e você, e na igreja brasileira, na igreja do Senhor, um real posicionamento. Chegou o tempo de discernir aqueles que são e aqueles que não são. E olha a história primitiva dos apóstolos, e eu fico percebendo que muitos de nós, se nós vivêssemos naquele tempo, naquela época, não aguentaríamos as pressões, não aguentaríamos as afrontas, os açoites, as prisões, não aguentaríamos as mortes, não aguentaríamos a pressão que viveu a igreja primitiva e os apóstolos. Eu olho a pandemia para mim foi um divisor de águas.
um divisor de águas para firmar a fé daqueles que verdadeiramente estavam convictos, e aqueles que estavam mais ou menos, esses nem voltaram, nem regressaram para a igreja. Porque é o tempo de posicionamento, é o tempo de decisão. Ou nós somos ou não somos, ou você é ou você não é. É um tempo de posicionamento em todas as áreas da sua vida. E se você perdeu algumas dessas 5 ministrações passadas, eu quero te aconselhar a entrar nas nossas redes sociais, a pegar todas as palavras, inclusive a da manhã, que fala sobre a importância do nosso testemunho, do nosso comportamento a partir da nossa casa, a partir do nosso prédio, da nossa vizinhança, da nossa cidade até os confins da terra. Se você perdeu alguma dessas ministrações, vale a pena você assistir, rever e você ter um posicionamento. Existe um querer de Deus em abençoar todos aqueles que estão posicionados. Quando você está decidido pela sua fé, decidido pela cruz do Calvário, então pode vir a tempestade, podem vir as adversidades, podem vir as turbulências. No final da história, aquele que permanecer firme até o final, esse receberá o prêmio do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero pensar com você sobre algumas situações que nós vivemos na atualidade. Nós percebemos ao longo da história, ao longo desses últimos anos, que a Bíblia, mais do que nunca, ela está falando a verdade. E mais do que nunca existe um alerta de Deus para nós. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja em Roma, ele está como que clamando, ele está implorando, ele está com o coração dele ardendo para que a igreja se posicione. Então, aqui no começo ele vai dizer claramente: eu rogo, irmãos, a igreja que está em Roma, eu rogo pelas misericórdias de Deus, eu quero que vocês apresentem a vossa vida diante de Deus de uma forma racional. Eu quero que vocês não se conformem com este século, mas transforme este século. É impressionante porque Paulo teve uma visão muito abrangente. Eu não posso apenas estar inconformado, mas eu tenho que transformar. Então diga assim: eu preciso estar inconformado, mas eu tenho que trabalhar para mudar. Você pode estar inconformado, por exemplo, com a violência de São Paulo. Está violenta a cidade? Sim ou não? Sim, em todo lugar. Eu tenho falado com algumas autoridades aqui do bairro, inclusive, e eles falam: pastor, infelizmente há uma demanda muito grande, há uma deficiência muito grande na questão da polícia. Nós tínhamos aqui na porta da igreja durante anos apenas um policial que ficava aqui na porta, um apenas. Mas com o passar dos anos a coisa foi ficando mais difícil, mais complicada, contratamos 2. E eles ficam circulando ali para proteger cada um de nós aqui, porque nós já tivemos problemas no passado, na igreja. Você vê que a violência, ela está chegando. O que nós devemos fazer? Nós podemos estar inconformados com as estatísticas da violência, das drogas e tantas coisas mais. O que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Então, a partir de mim, a partir de você, a partir da igreja, a partir das nossas ações, do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa prática, nós podemos mudar alguma coisa, amém? Então diga assim para quem está do seu lado: você pode mudar alguma coisa.
Você sabia que quando talvez você se ache tão insignificante, você fala assim, não, mas a minha ação sozinha não vai resolver nada. O fato de eu fazer alguma coisa sozinho não vai resolver nada. Meu irmão, quando cada um de nós fizer a sua parte no dia a dia, quando nós tivermos uma atuação cristã verdadeiramente, nós mudamos essa sociedade. Amém? Eu quero aqui pensar com você, então, que Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele está aqui conclamando a igreja daquela época, mas é como se ele estivesse hoje aqui neste altar, dizendo, igreja renovada, pelas misericórdias de Deus, eu quero clamar que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Não se conforme com a violência, não se conforme com as drogas, não se conforme com os valores invertidos que estão sendo praticados nas escolas, não se conformem, se levantem e façam a diferença. Eu enxergo exatamente isto. E eu fui pensar na palavra de Deus algumas áreas que nós precisamos resgatar e não estarmos conformados. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tem alguma coisa estourada ali? Não? Não tem não? Tem um rádio ali. Oh meu Deus, esqueceram o rádio ali. Está sobrando rádio nessa igreja? Se alguém precisar de um rádio, pode levar embora. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Olha só o que diz esse texto. Escrevendo a carta a uma igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é uma área mais importante da vida cristã. É você ser apaixonado por Jesus o tempo todo. Manter a chama do seu amor o tempo todo. Desde a sua conversão, desde a sua entrega para Jesus, você se manter ativo. Isso é não estar conformado, porque aqui nos diz que Deus encontrou uma igreja e que eles abandonaram o primeiro amor. Eles foram esfriando e abandonaram. São crentes, é uma igreja, mas a paixão passou. Aquela sede que nós cantamos aqui, ela passou. Nós encontramos outras fontes, encontramos outros amores. E o diabo é astuto o suficiente para fazer com que os teus olhos brilhem mais pelas coisas desse mundo do que pelas coisas de Deus. É impressionante como que existem atrativos neste mundo que tentam roubar a nossa paixão pelo Evangelho, a nossa paixão por ler a palavra, a paixão por orar, a paixão por jejuar, a paixão por estar na igreja, vai roubando a paixão por servir ao Senhor. O diabo vai roubando, e quando você vai ver, você abandonou o primeiro amor. Graças a Deus, não é o seu caso aqui, amém? Tem 3 améns. Amém, gente? Mas houve um tempo na história da igreja em que o diabo conseguiu tirar o brilho dos olhos daqueles irmãos que eram tão fervorosos, que eram pessoas envolvidas, comprometidas com a palavra, eram fiéis com o Senhor. O diabo, ele desviou o olhar devagarinho, porque o diabo nem sempre ele faz tudo de uma vez. Ele faz devagarinho para que você não perceba que você está desviando o teu olhar daquilo que é mais importante, que é Jesus, que é a cruz.
Quantas vezes eu ouvi, graças a Deus, isso foi no passado, chegava um membro novo na igreja, convertido, eu quero trabalhar, eu quero ter mais culto. Onde que é a célula? Pastor, eu posso ir na célula de quarta? Pode. Tem célula de sexta? Tem também. Eu posso ir na célula de sexta? Também, de sexta é. E se tiver de sábado, eu vou na célula de sábado. O camarada queria estar em tudo quanto é célula. Eu quero conhecer as células, eu quero também participar de tudo. Quando que é reunião de liderança? Eu quero estar também. Apóstolo, eu quero servir ao Senhor. O que eu posso fazer? Arrumar a cadeira, limpar o chão? O que eu posso fazer? Aí o crente mais antigo fala assim, ó, bobinho, vai se cansar logo. Graças a Deus não acontece isso aqui, amém, gente? Porque quando nós falamos de metanoia, transformação, quando você entrega a sua vida para Jesus, você é apaixonado, os teus olhos brilham por Jesus, você troca todo mundo, você troca todo o teu passado, tudo que você buscava de valor já não tem mais valor, porque agora é Jesus. E aí, com o passar do tempo, vem as lutas, vem as diversidades, e passa o tempo, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí, ao invés de você ficar mais ativo, mais fervoroso, você vai diminuindo, quando você vai ver, você está andando, arrastado, vindo para a igreja, ó céus, ó Jesus. Uma vez eu trouxe um americano aqui na igreja, que ele veio conhecer sobre o projeto celular. E tínhamos um painel gigante aqui nessa lateral, não sei se vocês se lembram, tem as casinhas aqui, né, bem legal. E aí, o americano olhou e viu aquele movimento, eu falei, aqui a gente faz isso, e faz aquilo outro, né? E temos as congregações espalhadas pelo Brasil, e eu falando tudo, ele olhou para mim e disse, olha, quantos anos o senhor tem? Naquela época eu tinha menos de 60, ele falou assim, ó, e o senhor não vai aposentar não com 60? Eu falei, eu aposentar com 60? Eu falei, não, é porque há uma prática nossa que quando chega aos 60 nós aposentamos. Eu falei, mas que igreja boa é essa? Que com 60 aposenta? Nós paramos. Eu falei, olha, uma vez meu filho, Pedro, perguntou para mim quando que eu ia aposentar. Eu falei, quando Jesus voltar, eu vou aposentar. Porque enquanto eu tiver saúde, físico, meu irmão, minha irmã, eu quero me manter apaixonado pelo Evangelho. Eu não me canso. Eu corro de um lado para o outro lado, você pensa, ele está cansado. Imagina. Se você acabando o culto aqui hoje, fala assim, pastor, vamos comigo lá na igreja, na praia, ali no nosso querido pastor Neemias, vamos lá fazer uma vigília, eu saio daqui com você, nós vamos lá e vamos fazer a vigília, e amanhã cedo nós estamos aqui de pé, às 6h30 eu estou na live de oração, orando por você. Isso porque eu fiz 66 a semana passada. Amém? Então, não sei se você tem 66, mas tem gente com muito menos aí, ó. Tá igual aquele disco, tá igual aquele carro velho, que não pega, né? Meu irmão, sai disso, é carro automático, ligou, pega, vai embora. Amém? Toma vitamina, faz exercício, faz alguma coisa, mas não perca a tua vitalidade na fé, não perca o teu amor, a tua paixão pela fé, porque o diabo ele é astuto para fazer isto, para roubar a tua paixão do Evangelho, a paixão das coisas de Cristo, e fazer com que você vai ficando parado devagar. Olha o pastor Marcos aqui, olha, 84 anos, quase 100 anos de idade. Está batendo na trave, quase 100. Animado, todo domingo aqui, ó, não perde um domingo, não perde. Eu ligo para ele, ó, tem uma ministração para você fazer. Ele, aonde que é, que horas que é, pode marcar. Onde que é, para pregar, para fazer alguma coisa. Está sempre dizendo sim. Sabe o que é isso? É manter a paixão pelo Evangelho. Amém?
Nós estamos aqui vivendo uma fé verdadeira, linda, metanoia. Nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que estar sempre com essa injeção da fé, com essa vitamina da fé. Ou seja, nós não somos aqueles que abandonam o primeiro amor. Nós somos aqueles transformados pelo poder do Evangelho e que nós somos apaixonados por Jesus. E até que Ele volte, nenhum de nós vai parar no meio do caminho. Amém? Segundo lugar, nós precisamos aprender a nunca trocar os valores da nossa fé. Porque tem gente que está trocando os valores da fé. Mateus 6,33. Hoje pela manhã, o nosso querido tecladista ministrou a oferta sobre isto. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós sabemos que há uma ordem estabelecida. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós temos que mudar a ordem. A metanoia é mudar a ordem. Um homem sem Deus, eu, por exemplo, antes de conhecer Jesus Cristo, imagina, eu ia na igreja quando dava na cabeça, quando sentia alguma vontade. E um homem sem Deus nunca tem vontade de ir na igreja, sim ou não? Não. Ele quer estar no bar, quer estar não sei aonde, ele quer estar nas baladas, ele quer estar em qualquer lugar. O brilho dos olhos é para outro lugar. As prioridades de um homem sem Deus são prioridades que não têm nada a ver com as prioridades de Deus. Por isso que nós estamos andando em caminhos errados, diz a palavra. Andávamos em caminhos errantes, diz a palavra, o apóstolo Paulo. Mas quando nós tivemos encontro com Cristo, as nossas prioridades mudaram. Agora eu coloco em primeiro lugar o meu Deus, o meu Jesus, a minha igreja, os meus irmãos. Eu coloco em primeiro lugar. Sabe o que é primeiro? Não é segundo, nem terceiro e nem último. Porque nós precisamos entender que quando todas as coisas serão acrescentadas, tudo aquilo que é de sua necessidade, básica ou mais complicada, Deus está dizendo: me coloque em primeiro lugar. Me busque em primeiro. Ative a sua fé. Buscar em primeiro não é só vir na igreja. Vir na igreja é muito bom, é preciso você ter comunhão com o corpo de Cristo, é muito bom você estar com irmãos aqui na igreja, você ser cuidado por nós pastores, mas a fé, buscar em primeiro lugar, é na sua casa, lá onde você mora. Por exemplo, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Já parou para pensar? Talvez nessa cidade tão complicada como São Paulo, a gente vive uma correria tremenda que a gente não para nem para orar. Tem gente já amarrando o tênis, escovando o dente, puxando a calça, está tudo correndo, está atrasado. Vou perder o trem, vou perder o metrô, vou perder o Uber, está lá na porta já, eu estou atrasado para um compromisso, a minha agenda, e a gente vai nessa pegada, tudo correndo, quando vai ver, passou o dia, você está morto, exausto, não parou um minuto para orar. Coisa simples. Quando é que você para ter o seu tempo de oração? Quando é que você para dizer: Deus, eu quero a tua bênção para esse dia? Nem que seja 5 minutos, começa com 5 minutos. Pega o WhatsApp e fica para você ver. Eu gosto muito de pegadinhas, eu amo pegadinhas. Eu entro no Instagram, eu fico sozinho no sofá, minha esposa vê televisão, eu dou tanta risada que eu choro de chorar mesmo, assim. Ela fala: o que você está tanto chorando aí? Dá uma olhada nisso aqui, ela fala assim: não vi nenhuma graça. Não é assim? Mas eu gosto. Se bobear, porque aí você começa a vir um monte de pegadinhas. Você assiste uma aqui e vê um monte. Começa a vir um monte. Aí se bobear, você fica meia hora só vendo essas coisas. Aí você fala assim: e quanto tempo você parou para ler a Bíblia? Que é o nosso alimento. Quanto tempo... Qual foi a última vez que você falou assim: eu vou ler hoje um capítulo da Bíblia? Você percebe que
nós vamos nos tornando frágeis, vulneráveis, às garras e às artimanhas do diabo, porque não há um fortalecimento. Qual foi a última vez que você sentou com a sua família e disse: hoje eu vou ler um salmo? Para tudo, desliga a televisão, computador, celular, para tudo. Eu vou ler um salmo hoje antes de nós dormirmos. Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico? Percebe? Que nós vamos trocando as nossas prioridades. Buscar primeiro não é só vir na igreja, é buscar primeiro na sua vida. Você tem que sentir essa necessidade. A necessidade de estar mais perto de Jesus Cristo. Se você quer que todas as coisas sejam acrescentadas, coloque em ordem a sua vida. Primeiro, Jesus. Amém? Então diga assim: primeiro, nunca será segundo. Terceiro e último lugar, e eu concluo com essa palavra. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Nos diz aqui, é um texto muito conhecido, muito lindo. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro ou azeite. Obedecer é melhor do que sacrificar. Olha só o que diz esse texto aqui. Tem porventura o Senhor prazer, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. E aqui nós paramos com o tema metanoia. Eu preciso entender que a obediência atrai a bênção de Deus. Sem a obediência nada acontece. Você quer ver uma ilustração mais simplista do que essa? Meu filho estava querendo pegar muito o carro da mãe, o Pedro. E ele já dirige desde os 18, está com 23 hoje. Mas por várias razões, né, e que eu concordo com ela, com a mãe, ela não deixa. E aí ele tem um trabalho para fazer com os amigos lá em Mairiporã. Imagina, Mairiporã, tem que subir a serra e tal. E ele disse: mãe, então ele está a semana toda, mãe e filho, quando quer uma coisa do pai é assim, né? Ele vai cevando, semana toda. Mãe. E ela, não. E aí ela percebeu algumas mudanças no comportamento dele. Para melhor, graças a Deus. Algumas coisas que ela pontuava que ele precisava melhorar. E ele foi melhorando. Não sei se foi interesseral, né? Mas ele foi mudando. E com certeza, quando chegou na sexta-feira, e era ontem, sábado, ele tinha que ir com os amigos lá, tinha que pegar um amigo aqui no metrô, depois o outro na Moca, depois ia para lá. Eu falei: filho, ele falou: pai, ajuda a convencer a mãe, né? Ajuda, filho é terrível, né? Ajuda, né? E aí eu falei para ela, falei assim: aí, o que você acha? Eu falei: deixa ele ir, né? O carro está no seguro, não tem problema, deixa ele ir. Aí ela deixou ele ir, né? Aí ele ficou todo feliz. Eu nem liguei para saber como é que ele estava. Ele foi, pegou o amigo aqui na Praça da Árvore, foi para a Moca, pegou o amigo lá na Moca, foi para a Serra da Cantareira, subiu, caiu em Mariporã, voltou ontem à noite. De um compromisso profissional dele, com os amigos da faculdade. Aí, eu perguntei quando ele chegou, eu falei: e aí? Tudo normal, pai, tudo legal. O carro está inteiro. Sobrou o volante, eu brinquei, né? Sobrou o volante? Não, pai, sobrou tudo. Veja, não é uma alegria para o pai dar um presente ou fazer um mimo para um filho quando ele obedece? Com certeza. Não há obstáculo, não há impedimento.
O coração da gente quer agradar o filho, mas quando o filho não obedece, a gente trava. Até para que ele seja corrigido. Quantas vezes você precisou tirar o celular do seu filho porque ele desobedeceu? Já fez isso com o seu filho? É a coisa que o filho mais ama é o celular. Você quer punir o filho, tira o celular dele. Pronto. É a morte. Mas quando o filho começa a obedecer, você tem o prazer de devolver o celular. Você tem o prazer de abençoar, de dar um presente, levar no McDonald's, de você ter o prazer de comprar uma boa roupa, você ter o prazer de fazer um mimo com o seu filho, porque ele está obediente. É um filho obediente. E com Deus não é diferente. Deus é o nosso Pai, nós somos filhos. E Deus tem prazer em nos abençoar quando nós obedecemos a palavra. A obediência atrai a bênção. Esse texto aqui nos diz claramente que é melhor obedecer do que sacrificar. Você pode fazer o maior sacrifício do mundo, mas se não tiver por trás a motivação da obediência, se não tiver por trás uma base que se chama obediência, nada vai agradar o coração de Deus, nada vai ser liberado, porque é a obediência que vai destravar a sua vida. Amém? Porque tem gente que é seletivo na Bíblia. Tem gente que olha um texto lá, ele lê e fala, não, esse aqui está muito pesado. Vamos lá, mais para frente, esse aqui piorou, melhor. Vai indo para, vamos para Salmos para ver se Salmos melhora. Vai, Salmos sempre é bom. Aí vai para Salmos e fala, Santo de Israel, é melhor ir para Gênesis. Aí você vai pulando e pipocando aonde interessa, porque na verdade toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de uma coisa só, que a obediência atrai a bênção de Deus. Amém? Por que é que Jesus obedeceu o Pai? Por que é que Jesus ele se submeteu ao Pai? Ele abriu mão da sua glória, diz Filipenses capítulo 2, verso 5, diz que ele abriu mão da sua glória para que a palavra do Pai se cumprisse nele. Por isso que ele foi, o nome dele foi exaltado sobremaneira, por causa da obediência que ele praticou. Eu quero terminar dizendo aqui para você, quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Metanoia é mudança, uma fé viva, uma fé verdadeira. E eu quero terminar dizendo assim, mantenha o primeiro amor. Metanoia é isto. Viva apaixonado o tempo todo pelas coisas do nosso Deus. Em segundo lugar, busque as coisas celestiais. Em primeiro lugar, eu não estou dizendo para você não buscar o seu trabalho, os seus sonhos, o seu lazer, eu não estou dizendo isto, mas busque em primeiro lugar, porque certamente Deus vai acrescentar todas as coisas. E por último, se mantenha em obediência para com a palavra de Deus, não só numa parte da Bíblia, mas em toda a Bíblia, porque Deus vai te honrar. Isso é metanoia. É mudança de vida, é mudança de mentalidade. Eu mudo meu posicionamento nessas áreas, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a assistir um vídeo. Esse vídeo é muito forte. Eu quero que você preste atenção, porque isto é metanoia. Você não muda quando está na igreja. Você muda quando Cristo está em você. Porque joio está na igreja. Falso tem na igreja. Bode tem na igreja e bode não muda. Então você não muda quando está na igreja. Você muda quando 2 Coríntios 5,17 se cumpre. Aquele, pois, que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo já se faz novo. Quando Cristo está em você, você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Você começa a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Você começa a buscar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente com o seu Deus.
Quando Cristo está em você, você não é mais definido pelo seu passado, mas pelo seu futuro em Cristo. Você não é mais definido pelo que o mundo diz que você é, mas pelo que Deus diz que você é. E assim, quando Cristo está em você, você muda. Você muda não porque a igreja exige, mas pelo amor de Cristo. Você muda não por medo do inferno, mas por desejo do céu. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?